Fim de ano está próximo e muitas empresas devem contratar profissionais para atender a demanda desse período, né? São os chamados trabalhos temporários. Como é que fica a situação desses profissionais com as mudanças nas leis trabalhistas? Aqui comigo o advogado Paulo Vitor Souto para explicar para a gente como é que fica aí a situação dos trabalhos temporários com essas mudanças todas. Paulo. Boa noite, Linda. Boa noite ao telespectador. Primeiramente, antes de eu responder como é que fica após a mudança, gostaria primeiro de esclarecer a diferença do trabalhador temporário, que todo mundo conhece, para o contrato de experiência, que é o que normalmente se aplica hoje em dia no mercado. O trabalhador temporário, Linda, é um trabalhador que presta serviço obrigatoriamente através de uma empresa interposta, de uma empresa especializada em contratar funcionários e terceirizar, passar para outra empresa que realmente está precisando de um aumento do trabalhador nessa época. Após a reforma trabalhista, a diferença maior para o trabalhador temporário foi a possibilidade de aumentar o tempo do contrato, de 90 para 180 dias. E o que diferencia, é exatamente isso que diferencia para o contrato de experiência, que é um contrato que tem limite de 90 dias. Além disso, o contrato de experiência só pode ser celebrado entre o trabalhador e a empresa uma única vez, até porque é uma experiência. Se ele já foi testado, ele já não pode mais ser contratado por experiência novamente. Entretanto, o trabalhador temporário pode ser contratado várias vezes pela mesma empresa e prestar serviço quando houver necessidade do trabalho temporário efetivamente. O trabalhador, né, temporário, o profissional temporário, ele vai ter a oportunidade ou vai ter os mesmos benefícios de um trabalhador normal, de carteira assinada, que está ali na empresa há muitos anos? Até porque, para o trabalho temporário ser válido, ele é para ser legal, estar correto, tem que ter a carteira assinada e ele vai ter 13º, FGTS, férias, aviso prévio em caso de rescisão, todos os direitos que são assegurados em relação ao trabalhador, digamos assim, comum, ele é assegurado ao trabalho temporário sem nenhum problema. Se a rescisão for efetuada, tem que ser pago todas as verbas rescisórias também. Ô Paulo, e o trabalhador, o trabalho, né, intermitente, o nome até é difícil, é a mesma coisa do trabalho temporário? Não tem nada a ver? Não é a mesma coisa e certamente é uma das grandes inovações da reforma trabalhista e, como eu até comentei aqui há 2 semanas atrás, já vi em rede social convocação de emprego para fazer entrevista de emprego nessa modalidade de contrato. E para diferenciar, o trabalho intermitente, o trabalhador intermitente é aquele que presta serviço para um empregador por hora. Ele vai ter a carteira assinada, ele vai ter os direitos resguardados também, mas ele vai ser convocado pelo empregador quando houver um aumento de demanda ou uma necessidade maior, e especialmente nessa época final de ano. Isso é o que eu, pessoalmente, reputo como a maior inovação e a contratação, a maior novidade para a contratação nesse final de ano com a reforma trabalhista. Mas esse contrato também precisa ter algumas peculiaridades para ser válido e ser respeitado. Carteira assinada, previsão expressa dos valores que vão ser recebidos e, nesse caso, o trabalhador ele recebe por hora efetivamente trabalhada. E ele pode, inclusive, sendo convocado pela empresa, recusar a prestar o trabalho. Ele não é obrigado a ir. Tanto é que é por essa razão que ele pode, inclusive, ter mais de um emprego, mais de uma carteira assinada por mais de um empregador de forma intermitente. E escolher qual é o contrato de trabalho para ele que é mais vantajoso. Se 2 empresas fazem a convocação do trabalhador para o mesmo período, ele pode escolher quem lhe paga melhor e ele vai trabalhar nesse local. Muito bem, esclarecido então as nossas dúvidas sobre o trabalho temporário, principalmente nessa época de fim de ano que se fala tanto sobre isso, né? Obrigada, viu, Paulo? Obrigada a você mais uma vez, Linda. Obrigado, telespectador.